Olá, meu povo, eu sou a Alicia. Eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a masculinidade tóxica. Já que num vídeo passado a gente tinha falado sobre mulheres fortes e, em parte, a gente falou sobre feminismo, a gente resolveu trazer esse tópico sobre a masculinidade tóxica. Mas calma, antes de você querer atacar a gente e falar que a gente só vai falar do machismo por isso mesmo, não é. Não é também só sobre o machismo voltado para as mulheres, mas como isso afeta os homens. Porque sim, afeta eles, porque eles não nascem desse jeito. Eles aprendem a ser desse jeito e depois vão reproduzindo isso, e isso afeta tanto as outras pessoas que estão ao redor dele, mas como ele em principal. Então guarde suas pedras para não atacar na gente ainda e dá logo o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E o nosso primeiro filme, que não é um filme, é um documentário, The Mask Living, que foi lançado em 2015, sob a direção, na verdade direção não, a produtora, documentário pra mim eu acho que é produtor, que é pela Jennifer Nilsson. E a Jennifer, que também é produtora de uma série que é voltada para as mulheres e sobre a sua falta de representatividade, que é a Miss Representation, agora ela produziu essa série que é voltada para os homens, do estudo dos homens, na verdade, sim, que é o The Mask You Living, que significa a máscara em que você vive. Vai retratar uma pesquisa que ela fez lá nos Estados Unidos, mas mesmo que tenha sido feito lá, serve para todo mundo, basicamente, que vai abordar e colher relatórios de várias pessoas, homens no caso, desde de quando eles eram pequenininhos, adolescentes no fundamental, ensino médio, adultos, idosos, vai falar com psicólogos, com pedagogos, com professores, e colher entrevistas de todo mundo para ver aonde isso começa e de que forma afeta as crianças, porque quando as crianças chegam lá no primário, elas já, às vezes já vêm com uma coisa de casa, mas se a gente for ver quando elas são pequenas, elas não nascem desse jeito. A gente não vai, por exemplo, ver um bebê dizendo que ele não quer usar rosa porque é cor de mulher. É alguém que botou na mente dele que isso tem que ser separado, sendo que o rosa é só uma cor. E quem já não ouviu aquelas velhas frases famosas de que você não é homem, não, na verdade isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher, você está sendo viado, perdoem o uso da palavra, mas é muito usado essas palavras. E aqui nesse documentário a gente vê entrevistados, os educadores sendo entrevistados. Que eles vão falar que a partir do momento que uma criança, um rapaz, ele entra na escola quando é criança, eles percebem que quando eles estão lá nesse ambiente, eles meio que ficam um tanto, tipo, reclusos. Eles perguntam pra eles o que eles sentem e na verdade eles falam que eles não podem experimentar esses sentimentos, que são raiva ou tristeza, porque isso não é coisa de homem. Então, a partir disso, a gente vê como isso afeta o psicológico da criança e, de certa forma, algumas tendem a ter... Desculpa, o mosquito tava na minha cara. Voltando, e quando eles chegam à adolescência, quando eles passam dessa fase, eles meio que têm tendência a terem pensamentos suicidas, o que também é muito comum na fase da adolescência. E a partir disso, a gente também vê como a violência na adolescência também é muito grande, é muito alta, justamente porque na violência eles acharam tipo uma válvula de escape justamente para exprimir essas emoções e se tornarem mais viris na sociedade. Na verdade, no grupo de amigos em que eles estão. E nesse documentário a gente vai ver que a masculinidade, como a gente conhece, ela é o tempo todo questionada e como isso pode afetar toda uma geração, literalmente. Porque o homem, ele vive nessa ansiedade de o tempo todo achar que precisa, tá provando que é homem. Sendo que ele fica o tempo todo paranoico. Não, eu não vou comer picolé desse jeito porque vão falar que eu não sou homem. Não posso andar muito arrumado porque senão vão falar que é homem. Não posso dançar direito porque vão falar que isso não é coisa de homem. Não posso falar sobre os meus sentimentos, eu tenho que guardar pra mim, tem que ser forte. E isso causa uma confusão tão grande neles, que também tem uma pesquisa da OMS que fala que 72 e 73, 76% dos suicídios que ocorrem no Brasil são de homens. Nem eu sabia disso. É um dado que é muito importante a gente ver nesse sentido. Tanto porque muitas mulheres têm depressão. Nem todas procuram ajuda, mas a maioria procura. Mas o homem, quando ele tá tendo depressão, o que ele faz? Ele se fecha. Ele não procura ajuda. Na verdade, qualquer coisa que o homem tem, ele não quer. Por isso que a gente vê muitos homens tendo um número de... Na verdade, é mortalidade,
A taxa de mortalidade é maior também. A taxa de mortalidade é maior no homem justamente porque ele não se cuida, porque na mente dele eles pensam que isso é coisa de mulher, eles não procuram ajuda, não procuram médico, e a gente vê que só dificulta a vida deles. E não é só se fosse um garoto que meio que tá paranoico em relação a tudo isso, na verdade os outros garotos já foram afetados por esse estereótipo. Justamente porque muitos trazem isso da própria casa por causa do pai, ou por causa da família, ou até pela a própria escola impondo isso. Porque às vezes a família educa de uma forma certa, mas quando ele chega lá, Sim. e aí ele é de um jeito normal, que realmente deveria ser uma pessoa Sem com uma preconceito. consciência boa, sem preconceito, sem essa masculinidade que é imposta pra ele, os outros atacam. Sim. Porque eles acham que o outro que é diferente, que tá errado e que eles estão certo. E eles atacam tanto o outro que o outro se vê obrigado a mudar, porque senão ele sofre bullying e um monte de coisa. E esse documentário, ele era pra estar na Netflix, porque quando eu ouvi falar sobre ele, falava que tá na Netflix, só que fui lá procurar, eu não achei, já achei no canal do YouTube, que é da, como é o nome? Juliana Khadija. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. É um documentário que ele é curtinho, ele só tem 1h30, passa rápido, mas é muito importante que vocês assistam. E o nosso próximo filme é Eu Não Sou um Homem Fácil, que foi lançado em 2018 com a direção de Eliénor Bourriat. Meu nosso francês tá muito fácil de falar. Ainda tá melhor do que o meu italiano. E você já pensou que se você é um homem ou uma mulher e de repente acontece alguma coisa contigo e você acorda num mundo paralelo em que as coisas estão invertidas, os gêneros estão invertidos, você que é uma mulher tendo comportamento de um homem e um homem tendo comportamento de uma mulher? E é isso que vai tratar nesse filme, que é uma comédia romântica que trata sobre machismo, mas um tanto leve. Ela é uma crítica, mas ela é um pouco mais leve. Ela divertida de ver. Ela é divertida de ver. E vai contar a história do Damian, que é um homem, uns 30 e poucos anos, que ele é um tanto machista, que é aquele tipo de cara que é Galanteador. Quase não sai. Que ele fica paquerando qualquer mulher. Não, qualquer mulher que passa na frente dele, ele fica paquerando. E num momento que ele sai da biblioteca com um amigo dele, ele acaba batendo a cara dele num poste. Que não é um poste, não é? É uma placa de rua. É, uma placa de rua. Ele bate a cara dele e ele começa a notar certas coisas em que não faz sentido. Porque ele começa a falar que a própria calça dele tá apertada. E com pouco ele vai notando que as mulheres elas estão agindo como homens e que os homens estão agindo como mulheres. Ou seja, os homens vão sentir na pele como é ser uma mulher. E ele, tendo noção da mente dele, que era da vida dele, machista, da vida machista dele, ele passa agora a notar como elas se sentem em relação a esse mundo tanto sexista e machista. E essa comédia, ela tinha tudo pra ter realmente aquele humor francês meio diferente, que chega até a ser bizarro em certo ponto, porque é difícil de desacreditar, porque quando ele se bateu e foi pra esse mundo paralelo aí, é muito esquisito ver realmente um homem passando pelo que as mulheres passam, porque ele mesmo reproduzia aqueles comportamentos toscos e ele achava que era normal. Só que a partir do momento que ele foi pra esse lugar onde as mulheres faziam isso com ele e ele tinha que meio que ter a resposta que as mulheres têm hoje em dia, ele achava totalmente esquisito, ele achava um absurdo ele andar por aí e não ser respeitado, as mulheres estarem cantando ele, alguma mulher tentando apalpar ele, ou ele tendo problema no trabalho, porque como lá eram as mulheres que mandavam, então uma mulher aprovava o trabalho do outro e não valorizava o trabalho dele porque ele era homem, exatamente como muitas mulheres passam hoje em dia, mas claro, com um humor muito carregado. É tipo aquela parte que ele sai com a mulher e aí depois ela não quis ficar com ele porque ele tava com o peito peludo. É verdade, isso é uma coisa que acontece normalmente. Os homens não aceitam que uma mulher ela possa ter pelos. Sim. Claro, não é todos os caras, por favor. A gente nesse vídeo a gente tá falando da maioria, não quer dizer que é todo mundo desse mas tem gente mas tem gente que carrega esse sentimento que carrega esse pensamento de que a mulher tem que ser totalmente feminina. E o nosso próximo filme é Tomboy, que foi lançado em 2011, sob a direção de Celine Sciamma. Quase eu falo Celine Dion aqui. E nesse filme a gente vai acompanhar o Michael, mas em francês seria Michael, só que parece Michael, então eu vou falar Michael. Que ele é um garoto de 10 anos que vive em um bairro francês, agora ele se mudou, e lá ele começa a fazer amizade, brincar, a gente vê que ele tá nas férias escolares, só que quando tá chegando no fim dessas férias, ele começa a ficar nervoso e preocupado com a volta às aulas, e no início a gente não entende por quê, até que a gente descobre que ele não é Michael, eu ia falar Miguel. Ai. E sim, Laurie, ele é uma garota. E lá na escola, ele não teria como fingir que ele é um garoto, porque lá tem a chamada, tem o pessoal que ia saber que ele é mulher, e não tinha como ele manter essa farsa que ele tinha começado.
E aqui a gente vê mais outro problema muito comum na sociedade, é justamente o fato da pessoa não se sentir à vontade com ela mesma e tentar modificar isso mudando a forma como ela se veste, a forma como ela age. No caso aqui, a Laurie, ela não se sente à vontade com ela mesma, ela quer ser um rapaz, ela se vê como um rapaz, ela sente que ela deveria ter nascido assim. E aqui, de certa forma, também é um filme um tanto delicado, justamente porque ele apresentar isso de uma forma sutil e tentar demonstrar como isso afeta já desde criança o comportamento da pessoa. Né? E muitas vezes a pessoa sofre preconceito por isso, mas a gente deveria ter um pouco de empatia e ver como aquela pessoa se sente, porque se você se sente bem quando você se olha no espelho, você acha que realmente é o que você está sendo, que bom, ótimo pra você. Mas você tem que entender que tem gente que não é desse jeito, tem gente que se olha e não se vê, não se sente representado pelo que vê no espelho. O que é mais chato de a pessoa literalmente se incomodar com a vida do outro pelo fato dela não se sentir à vontade com ela mesma. Pois é. Ela tenta agir. Na verdade, eu acho que muitas pessoas no dia a dia elas vivem de acordo com os padrões. Isso nunca foi mudado, na verdade é mudado, ainda assim é muito persistente as pessoas terem que viver para que os outros se sintam confortáveis com ela. E o nosso próximo filme é Moonlight, sobre a luz do luar, que foi lançado em 2016 com a direção de Barry Jenkins. E aqui o filme vai acompanhar a história do pequeno Chiron, que, na verdade, esse filme ele vai se passar em 3 momentos, com 3 atores diferentes, justamente para acompanhar a vida desse personagem. Que é o Chiron, que é um rapaz que cresceu, na verdade nasceu e cresceu num subúrbio lá de Miami. E aqui a gente vê que ele é um pouco meio confuso em relação a si mesmo e aos outros ao redor dele. E não somente isso, a gente vê que em Miami, nessa parte que ele está cercado por violência, por drogas, ou seja, tudo aquilo que não presta, ele está cercado por isso. E aqui o Chiron, ele vive com a mãe dele, que é usuária de drogas, e de certa forma isso meio que ainda pesa mais ainda no comportamento dele, porque ele não tem a figura paterna dele, e ele vai tentar procurar essa figura não, é um pai de certa forma, no Juan, que é um cara que é traficante de drogas, mas ele também vende as drogas para a mãe dele. Que é meio estranho, ele literalmente encontra... porque ele tem aquele sentimento paterno pelo garoto e quer cuidar dele, proteger ele. Ao mesmo tempo, ele vende drogas pra mãe dele, que de certa forma atrapalha a vida do garoto. E ele fica nessa dualidade, porque ele não pode ser o pai que o menino merece e também não tá conseguindo deixar de ser o que ele é. Porque aquele é o trabalho dele, de certa forma. Ele sabe que é errado, ele também sabe que é errado, mas no filme lá é o que ele tem pra fazer. E já na adolescência ele se descobre que é homossexual, e aqui ele vai enfrentar outros problemas justamente como se a vida dele já não fosse conturbada o suficiente. Aqui ele vai ter que lidar com as pessoas que são preconceituosas. E na fase adulta, a gente vê que ele já tá indo pra vida do crime, mas não por ser o que ele quer, e sim por ser induzido. Porque a gente sabe que nesses lugares onde há muita pobreza, as pessoas dificilmente vão se tornar outras coisas, vão conseguir sair daquela vida e fazer algo mais decente. Normalmente eles ficam lá desprezados pela sociedade, à margem dela, e acabam entrando pra vida do crime. E tanto por ele estar nesse lugar, quanto pela figura paterna dele lá, que é o Juan, que é o traficante de drogas. E durante todo o filme ele fica se questionando sobre quem ele é, o papel que ele exerce na sociedade, sobre as outras pessoas, sobre o que é a sexualidade, sobre como ele se encaixa dentro disso. As conversas, elas são muito, assim, delicadas, assim, posso te dizer. Porque, tipo, eu lembro de uma conversa entre ele e um outro amigo dele lá na adolescência, que ele perguntou pro outro se ele chorava, e o outro falou que às vezes tinha vontade de chorar, mas que não podia fazer isso porque era um sinal de fraqueza. Você já pensou um adolescente que não pode chorar, que na verdade eu acho o momento que a gente mais chora na vida durante a adolescência? Realmente. E aí o cara acha que não pode chorar só porque é homem. Isso não faz nem sentido, mas tem muita gente que pensa desse jeito. O que os homens de lá acharam errado, que criticaram o diretor, mesmo ele ganhando vários prêmios por esse filme, é por retratar um jovem negro que é gay. Eles se sentiram diminuídos porque o protagonista é homossexual, o que não faz sentido, porque ele não deixa de representar a causa negra por causa da sexualidade dele, que é algo que é só dele, entendeu? Não faz como sentido. Se fosse algo errado. Sim, a própria comunidade dele sendo discriminando. Eles dizem que sofrem discriminação e discriminam outros que são diferentes. Sim. Né? E o nosso próximo e último filme é Billy Elliot, que foi lançado em 2000 sob a direção de Stephen Daldry. E nesse filme a gente vai conhecer o Billy Elliot, que é um garotinho que ele é forçado pelo pai e pelo irmão a praticar boxe, só que ele não gosta disso, ele acha chato, ele é pequenininho, magro, ele apanha dos outros, sofre muito bullying.
Até que lá perto da academia onde ele faz boxe, ele descobre que tem uma professora que dá aula de balé para as meninas, e ele acaba indo para lá por engano, por acidente, e ele vê aquela dança, ele acha muito bonito, ele começa a participar, só que de forma escondida, porque o pai dele jamais poderia descobrir com o irmão, e depois que eles descobrem ainda causa uma confusão, justamente porque ele acha que isso não é másculo, só porque o garoto tá dançando balé, como se a masculinidade dele tivesse caído pelo ralo e ido embora. É outra coisa que não faz o menor sentido muitos homens terem como se diz, essa visão errada de que qualquer coisa relacionada minimamente ao lado feminino, tipo o balé, qualquer um pode dançar balé, mas como normalmente mulheres dançam assim, não quer dizer que homens não possam praticar, e isso é visto por horrores por eles. Até porque a sociedade, a sociedade ela é composta por pessoas que acreditam em coisas. E isso já está impregnado na mente das pessoas de que há essa divisão. Por isso que tem até muitas vezes as mulheres cometem machismo. Elas falam, por exemplo, os filhos dela que eles não podem fazer balé porque é coisa de mulher, tem que fazer, por exemplo, karatê porque é coisa de homem, tem que jogar futebol e um monte de coisa. Mas é só crença. As meninas só vão fazer balé e os meninos essas outras coisas porque as outras pessoas acreditam nisso. É tipo dinheiro. O dinheiro não é nada mais que papel. Ele só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor. Mas se em algum momento, por exemplo, falasse que só o cartão de crédito vale e as pessoas aceitassem isso, qualquer pessoa que viesse com papel não ia ser usado porque todo mundo já ia ter essa descrença que o dinheiro não tem valor em papel, só no cartão. Então, basta mudar a mentalidade para que isso mude. E é aí que tá o difícil. Sim, por mais que a gente lute todos os dias para não ter... tipo na minha casa, literalmente, eu contra a minha família, eu literalmente olhando que nem a Nazaré, tentando entender a linha de raciocínio deles, que não faz o menor sentido. Aqui é o homem julgando os próprios homens por se comportarem como mulher, até as próprias mulheres julgam os homens por eles não, tipo, na casa deles o homem não pode ser muito feminino. Também verdade. A própria mulher faz ele se comportar como um homem. Ele então não tem outra saída a não ser se reprimir. Pois é. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!